Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando início a essa reunião pública. Não se trata de uma audiência pública, mas sim de uma reunião pública da Comissão de Fiscalização e Controle, convocada por esta presidenta, a partir das tratativas feitas por provocação de diversos servidores, já que o tema dessa reunião pública envolve algumas centenas de servidores públicos municipais, e também a partir dos diálogos com o Sindicato dos Servidores, dentro das últimas audiências públicas que nós tivemos aqui, convocadas pela nossa comissão, e todas referente a temas afetos diretamente ao nosso quadro funcional, aos nossos servidores e servidoras públicas municipais. Nós convocamos para esta reunião as secretarias que nós consideramos chave para este debate, em torno da polêmica congela-descongela, não é? E, então, envolvemos aqui a Secretaria de Negócios Jurídicos, o Gustavo Bugalho, secretário, a Secretaria de Saúde, que é a área diretamente envolvida, a secretária Alana Burgo e o secretário Donizete de Administração, além de outros técnicos. E deixamos aberto, né, aos que quisessem participar. Não houve uma ampla divulgação desta audiência pública, da reunião pública, na verdade, exatamente por se tratar de uma reunião pública. Então, nós envolvemos alguns que fizeram parte dos diálogos havidos anteriormente, e também o Sindicato dos Servidores, o jurídico do sindicato e os diretores do sindicato. E para fazer aqui um briefing, pequeno resumo do que se trata, e aí nós vamos retomar aqui ao período trágico aí da pandemia, e que o pós esse período, se é que nós podemos dizer que já estamos num período pós, não é? Trouxe aí algumas questões delicadas no tocante ao debate da isonomia, daqueles, sobretudo, que enfrentaram bravamente aí esse processo que não foi fácil, né? Nem só para Bauru, nem para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, que foi o momento da pandemia, e que também trouxe duros impactos, né, do ponto de vista econômico, para o país, mas para cada trabalhador, cada trabalhadora, de forma muito específica. O sacrifício acabou repousando muito naqueles que tiveram que dar a cara, a vida, correr o risco, mas também do ponto de vista financeiro, os impactos e as limitações que algumas medidas federais acabaram impondo. Eu acho que a mais conhecida e mais dura delas é a 173, a Lei Complementar 173, que congelou os benefícios, né? Muito curtinha, os itens, sobretudo, que nos diz respeito para o tema dessa reunião pública. A 173, de 17 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, altera a Lei Complementar 101, de maio de 2020, e deu outras providências. E no artigo 8º, na hipótese de que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. 9. Contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício
aposentadoria e quaisquer outros fins. Depois, nós vamos nos deparar, após todo aquele, momento duro, difícil, com a Lei Complementar 191 de março agora do ano corrente de 2022, que alterou a 173 e expedida em 27 de maio, que foi expedida em 27 de maio e trouxe novas regras para o mesmo público. E no seu artigo 2º estabelece: o artigo 8º da LC 173 passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 8º. O disposto no inciso 9º do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos, civis e militares da área da saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, 1. Para os servidores especificados neste parágrafo, os entes federados ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de realizar o pagamento de novos blocos aquisitivos, cujos períodos tenham sido completados durante o tempo previsto no caput deste artigo, de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Segundo, os novos blocos aquisitivos dos direitos especificados no inciso 1 deste parágrafo não geram direito ao pagamento de atrasados no período especificado. 3. Não haverá prejuízo no cômputo do período aquisitivo dos direitos previstos no inciso 1 deste parágrafo. Para esta fase, em congela e descongela, nós tivemos alguns decretos regulamentadores no âmbito do município. O decreto 14.858, em 2020, dispôs sobre as limitações com gasto de pessoal e suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos, em conformidade com a Lei Complementar 173. E lá no parágrafo 1º, ficam vedados aos órgãos da administração pública direta e indireta, entre o dia 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, inciso 7º, a contagem deste tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço, biênio, sexta parte, promoção por qualificação profissional, por escolaridade, progressão por mérito profissional, progressão por qualificação profissional e atividade de trabalho pedagógico, e licença-prêmio, assegurado o cômputo para os demais fins, como para fins de aposentadoria. Aí aqui nós tivemos, com a chegada da Lei Complementar 191, uma manifestação aqui no âmbito do Departamento de Administração de Pessoal, da diretora de departamento, já fazendo os primeiros questionamentos quanto à aplicabilidade da LC 191. Foi de março, recebimento em março. Ao secretário da Administração, a Lei Complementar 191, de março de 2022, restabelece a contagem de tempo referente ao período de 28 de maio a 31 de dezembro de 2021, para aquisição de direitos relacionados ao tempo de serviço, como biênio, sexta parte e licença-prêmio, aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A saber, aí, novamente, a leitura do artigo 2º e do 8º, lá da LC, considerando o dispositivo da lei, entendemos que deva ser aplicado descongelamento do tempo aos cargos específicos da área da saúde e segurança pública, porém, considerando que este departamento está recebendo diversos questionamentos referente à extensão da medida aos servidores administrativos e de apoio lotados na Secretaria de Saúde, sob a alegação de que estiveram na linha de frente durante o período da pandemia do Covid-19. Encaminhamos para conhecimento e, visando o correto cumprimento da norma, sugerimos o envio à Secretaria dos Negócios Jurídicos para parecer, mais notadamente quanto à aplicabilidade do descongelamento
do referido tempo se deverá ser considerado somente para os cargos específicos da área da saúde ou estendido aos servidores lotados na Secretaria da Saúde. E aí, houve um histórico também de decretos municipais durante o período em que estivemos com esses benefícios congelados, esses direitos congelados, e depois, posteriormente, agora até chegarmos ao descongelamento. Mas nós destacamos alguns aqui, porque na leitura simples de alguns itens que nós destacamos aqui, eu vou fazer a leitura, mostra de uma forma muito inequívoca o papel na saúde, a nosso ver, que estes servidores tiveram. Que acho que o que cabe aqui, para além do debate da mera legalidade, se é que nós podemos dizer assim, né, resumir assim, até porque nós também vamos nos debruçar aqui sobre o parecer jurídico exarado, né, há uma série de questionamentos ao próprio parecer, mas os decretos vai trazendo um histórico do quanto esses servidores foram, durante a pandemia, considerados servidores da saúde, portanto, se obrigaram às mesmas tarefas, atribuições, independente dos riscos pandêmicos, junto a todos os servidores, independente de serem do PCCS, da Administração da Saúde. O decreto 14656 de 2020, de março, estabeleceu também medidas de enfrentamento. No artigo 2º, ficam afastados temporariamente, sem prejuízo dos vencimentos, os servidores com idade igual ou superior a 60 anos, considerados do grupo de vulneráveis. Aspas. Com exceção dos profissionais da área da saúde e daqueles que atuam em serviços considerados essenciais à população. O decreto 14679, também de março, que estabeleceu também medidas de enfrentamento. Artigo 1º. Excetuando os serviços considerados essenciais e emergenciais para as atividades que não puderem ser realizadas em regime de teletrabalho, fica determinado aos secretários municipais e demais dirigentes de órgãos da administração pública direta e indireta a concessão do gozo imediato de férias regulamentares e licença-prêmio em seus respectivos âmbitos, pelo período de 15 dias, prorrogável por igual período, aos servidores públicos municipais comissionados ou estatutários. E lá no 3º, com exceção dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e daqueles que atuam em serviços considerados essenciais e emergenciais à população, ficam afastados temporariamente, sem prejuízo dos vencimentos, sendo considerado tempo de efetivo exercício, quando da impossibilidade de realização de teletrabalho, os servidores que se enquadrarem nas situações dispostas abaixo, considerados do grupo de risco ou vulneráveis, comprovadamente por laudo médico. 1. Gestantes ou lactantes. 2. Portadores de deficiência respiratória ou doença pulmonar crônica. 3. Em tratamento oncológico, radioterapia ou quimioterapia. 4. Portadores de cardiopatia crônica. 5. Portadores de diabetes. 6. Portadores de insuficiência renal crônica. 7. Oitavo, aliás. Imunossuprimidos. E 9. Portadores de doenças autoimunes. Também o decreto 14838, esse já de junho de 2020, no artigo 2º, com exceção da Secretaria Municipal de Saúde e daqueles que atuam em serviços considerados essenciais e emergenciais à população, os servidores com idade igual ou superior a 60 anos e os servidores considerados do grupo de risco ou vulneráveis, comprovadamente por meio de laudo médico, tais como os gestantes, lactantes, portadores de deficiência respiratória ou pulmonar crônica em tratamento oncológico, em realização de radioterapia ou quimioterapia, portadores de cardiopatia crônica, portadores de diabetes, de insuficiência renal crônica, imunossuprimidos e portadores de doenças autoimunes. Ficam afastados do atendimento ao público, podendo ser removidos para funções internas de apoio e, quando da impossibilidade, poderá ocorrer seus afastamentos conforme abaixo relacionado. Aí vai lá, vão elencar e vai
vamos encontrar lá no 1, teletrabalho, 2, licença-prêmio, 3, desconto de banco de horas, 4, férias e 5, banco de horas negativo. No artigo 5º, excetuando a Secretaria Municipal de Saúde e Educação, a critério dos secretários municipais ou dirigentes dos órgãos da administração pública direta e indireta, os servidores operacionais que atuam em atividades a céu aberto e os servidores que atuam em atividades de fiscalização no enfrentamento da Covid poderão cumprir jornada de 30 horas semanais, com folgas correspondentes aos sábados, domingos e feriados de cada mês, devendo o titular da pasta elaborar as escalas de trabalho de acordo com as necessidades do município de Bauru. Artigo 6º. Com exceção da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Bem-Estar Social e da Economia e Finanças, ficam suspensos todos os serviços de atendimento presencial, devendo o titular da pasta dirigente manter o atendimento eletrônico, divulgando os números dos telefones e os e-mails no portal da Secretaria órgão. Também o 15.328 de 2021. Artigo 1º. Para fins desse decreto, consideram-se serviços essenciais ou emergenciais à população. 1. Os prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. E aí elenca os demais. Artigo 2º. Com exceção dos serviços indicados no artigo 1, ou seja, os lotados na Secretaria de Saúde. Os demais estavam autorizados a prestar o trabalho nas outras modalidades já ditas aqui. Aí nós tivemos também o decreto 15.503, está aí o 15.503, de 7 de julho de 2021, que regulamentou o procedimento para promoção por qualificação profissional, por escolaridade, progressão por mérito profissional e progressão por qualificação profissional, que são os PQPs, os PMP e os PQP. Considerando a necessidade de cientificar os servidores de que poderão apresentar requerimento de promoção por qualificação profissional por escolaridade, por qualificação profissional, referente ao período de 28/5 a 9/3, suspenso pelo Decreto Municipal 14.858 de junho de 2020, considerando a necessidade de criação de regras para referido período, para fins de promoção, nos moldes que especificamos já, decreta, artigo 1º, concede-se o prazo de 180 dias a contar da publicação do presente decreto aos servidores públicos da administração direta e indireta para apresentar requerimento de promoção por qualificação profissional, por escolaridade, por qualificação profissional, referente ao período de 28 de maio a 9/3 de 2021, suspenso pelo Decreto 14.858 de junho de 2020. Artigo 2º. Os servidores municipais da administração direta e indireta que preencherem os requisitos para as promoções no período citado no artigo 1º terão direito ao benefício a partir da data em que completar os benefícios. E aí, para finalizar aqui, nós temos algumas circulares. A circular SMS 1 de 2022 é uma das que a gente destaca. É de 10 de janeiro de 2022. A secretária municipal de saúde, doutora Alana Trabulsi-Burgo, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 12, inciso 1, letra B, da Lei 5804, de 10 de novembro de 2009, considerando o aumento dos casos de síndrome gripal associado ao crescente índice de contaminação por Covid-19 no município, considerando os sucessivos casos de afastamento dos servidores que testaram positivo para Covid-19 no âmbito da Secretaria da Saúde, considerando a necessidade de manutenção do atendimento assistencial na rede pública municipal de saúde, resolve, artigo 1º, interromper a partir do dia 12 de janeiro de 2022 os afastamentos decorrentes dos gozos de férias e licença-prêmio dos servidores que encontram-se em fruição dos benefícios
bem como cancelar os afastamentos outrora agendados. Artigo 2º, suspender as concessões dos gozos de falta abonada, desconto do saldo positivo de banco de horas ou quaisquer outros benefícios que resultem no afastamento voluntário dos servidores lotados nesta pasta. Artigo 3º, caberá aos departamentos adotarem procedimentos para a organização das escalas de trabalho de forma a preservar a manutenção do atendimento assistencial na rede pública municipal de saúde. Artigo 4º, exortar os servidores lotados nesta pasta à observância o decreto 15556 de 2021, no qual regulamenta o afastamento compulsório por sintomas de Covid-19. Artigo 5º, os casos excepcionais não contemplados nesta normativa serão avaliados pelos respectivos departamentos e ratificados pela gestora da pasta. 6º, novas medidas do enfrentamento poderão ser adotadas pela Secretaria, considerando a evolução da crise pandêmica no município. E, posteriormente, tivemos a SMS circular de março de 2022, também editada pela secretária, circular SMS, considerando a admissão dos profissionais da área da saúde advindos do contrato emergencial para prestação de serviço da rede pública, considerando a reorganização das escalas de trabalho do serviço de saúde assistidos pela Secretaria, considerando a necessidade de observância da dinâmica funcional dos trabalhadores lotados nesta pasta. Resolve. Artigo 1º, restabelecer, a partir do dia 1/2, a fruição dos afastamentos decorrentes dos gozos de férias e licença-prêmio dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Enfim, a nosso ver, quando o momento é ofertar, e isso é importante que se diga, ninguém aqui questiona com o debate que nós estamos aqui hoje promovendo com esta reunião pública, se essa responsabilidade que recaiu no Brasil e no mundo sobre aqueles que são da saúde ou trabalharam ou prestaram serviço na área da saúde durante a pandemia, era necessário ou não. Isso não há dúvida. Era. Não é à toa que foram, em muitos locais, reconhecidos, aplaudidos, homenageados, porque, de fato, o enfrentamento da pandemia, que, infelizmente, nosso país foi um dos que mais perdemos vidas, né? Um verdadeiro genocídio de mais de 600 mil pessoas, que completou-se agora recentemente. De qualquer maneira, só não foi mais trágico por conta de cada um de vocês, né? Cada um e cada uma, não só aqui em Bauru, mas na região, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, não se discute aqui se era justo ou injusto, era necessário. O que eu penso, discutimos aqui, e queremos discutir, dialogar com o governo, é que não parece, né, flertar com a isonomia quando, na atribuição, na responsabilidade, todos os lotados na Secretaria de Saúde, independente de serem da saúde ou da administração, cumpriram as tarefas e as responsabilidades impostas pelo momento pandêmico. E não se furtaram a isso, até mesmo porque nem podiam. É uma determinação, cumpra-se, cumpriu-se. E aqui a gente, quando faz um balanço superficial, pode até nem estar exato, mas nós sabemos que a Secretaria de Saúde contabiliza hoje aproximadamente 1.800 servidores, e desse quadro, aproximadamente 450 deles pertencem ao PCCS da administração. Isso é 1/4, praticamente, dos servidores da Secretaria da Saúde, mas que pertencem à administração. É esse o debate que nós queremos fazer aqui. Temos aqui um rol dessas profissões, cujos trabalhos também foram considerados essenciais para que as estruturas de saúde também pudessem atender, independente de se esses servidores eram ou não originários da Secretaria de Saúde. Agentes de administração, almoxarife, ajudante geral, administrador, atendente,
auxiliar de eletricista, biólogo, carpinteiro, compradores, encanador, engenheiros, eletricistas, motoristas, técnico de apoio ao usuário de informática, servente de limpeza, técnico de administração. Enfim, nós não vamos aqui, a ideia não é nós debatermos aqui PCCS da saúde ou da administração. Eu acho que o grande debate aqui hoje, e que leva esses centenas de trabalhadores estarem desde o momento do advento da 191, procurando parlamentares dessa casa, nos procurando particularmente, haja visto que nós temos pautado tempo considerável do nosso mandato, discutindo temas afetos ao serviço público e aos servidores públicos municipais, assim como nos diálogos havidos com o sindicato, da necessidade de se buscar compreender. O parecer está aí? Nessa tramitação toda, que eu não vou mais, acho que a parte essencial, eu já fiz aqui um resumo e a leitura, eu vou apenas fazer a leitura dos destaques desse parecer, que tem várias páginas. Mas uma chama a atenção, e Gustavo, e aqui nenhum demérito ou julgamento à procuradora Gabriela Lucarelli. A gente respeita todas que estão ali, né, para emitir os seus pareceres quando provocado pelas secretarias, mas os pareceres, como não são vinculativos, esse é um debate que a gente tem travado tanto nessa casa, que em alguns momentos usa-se para, o parecer falou assim, eu vou fazer, então eu me vinculo. Em outros momentos, eu não era obrigada a seguir, porque só um parecer não me vincula. Então, o debate que nós queremos fazer aqui, destacar, com todo respeito à Gabriela, é da página 5 do parecer. Aspas. A lei complementar não definiu em que consiste o termo servidores públicos civis da área da saúde. Destaque. Segundo a Wikipédia, o profissional da área de saúde é uma pessoa que trabalha em uma profissão relacionada às ciências da saúde. No âmbito da Prefeitura Municipal de Bauru, são considerados servidores da área de saúde os investidos em cargos públicos de provimento efetivo, nomeados sob o regime estatutário, pertencentes à área específica da saúde, relacionados no anexo 1 da Lei 5950 de 2010, PCCS da saúde. Aqui eu quero ter a liberdade de 2 comentários. Primeiro, como advogada. Segundo, como cidadã. E terceiro, como vereadora. E vou repetir mais uma vez o respeito à procuradora. Nem os trabalhos da faculdade, nem os TCC, nenhum tipo de trabalho tem aceitado mais, modernamente, citações ou que se busque suporte ou se pedane na Wikipédia. Todo mundo sabe que a Wikipédia é uma enciclopédia livre. Mas acho que o grande debate que se faz aqui é que nós não podemos, imagine, naquele momento trágico em que as pessoas morriam aqui, por falta de vagas, por falta de leito de UTI, oxigênio, não é? E tantas outras, 12, 13 mortes dia. Imagine se nós considerássemos que somente esses servidores da área da saúde, citados na portaria, pudessem ser considerados da saúde. Então, nós íamos trabalhar com 450 servidores a menos, porque todos os decretos regulamentadores se referem à secretaria, e vinculou todos, os 1.800, e não somente aqueles da 5950. Então, o debate aqui se trata disso, pesos e medidas, na hora da obrigação e na hora do gozo de algum direito. É esse o grande debate que nós estamos travando aqui. No final do parecer, só mais 3 parágrafos curtos. Não vislumbramos a possibilidade de ampliar o rol
dos beneficiários do dispositivo legal, com a inclusão de servidores municipais que não sejam da área específica da saúde, ainda que tenham atuado no combate à pandemia, tendo em vista que o texto não faz essa referência. Ampliar esta definição para todos os servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, independente dos cargos efetivos que ocupam, extrapolaria o alcance da lei, devendo ainda ser lembrado que o objetivo da Lei 173 foi de implantar medidas de austeridade financeira para o fim de direcionar recursos para as despesas com o combate da pandemia e reequilíbrio das finanças públicas. Note-se que a lei complementar é recente e não há pareceres ou julgados para balizar o posicionamento jurídico, além do próprio texto legal. Há notícias de entidades e sindicatos se mobilizando para viabilizar a extensão do benefício a todos os servidores públicos. Sim, há notícia, tanto que nós estamos aqui. E não é de agora. A gente sabe que há cidades que já resolveram essa questão e são cidades do mesmo porte que o nosso. Sorocaba, Ribeirão, já encerraram esse debate e já resolveram a situação. Então, eu penso que há uma busca de uma juridicidade nesse aspecto, quando, na verdade, me parece ter mais uma preocupação do ponto de vista de se economizar. O final do parecer da procuradora traz quase que ela acendendo uma luzinha, né? Tipo uma vela, mas o vento está batendo. Se mobilizar, vê aí, talvez. Mas, juridicamente, a Wikipédia me diz que não dá. Então, não parece-me adequada a interpretação, não é isonômica. Não é correta pegar uma avaliação literal do ponto de vista econômico da 173. A 173 só estava preocupada em não falir os cofres públicos no momento grave de pandemia. Claro que essa era a função principal da 173. E todo mundo sabe a dureza, eu disse no começo aqui da nossa reunião pública, a dureza que isso foi, o impacto que foi. Agora, quando a 191 vem e diz, esses servidores aqui, eu estou descongelando para certas contagens, para certos benefícios, porque realmente foram guerreiros e guerreiras no momento trágico do país. Ora, quando a 191 faz isso, mostra que o parecer da procuradora se equivoca, sobretudo na parte final, porque a preocupação da 191 é descongelar e fazer o reconhecimento que a 173 tirou. Então, me parece que aponta para ser restritivo, quando, na verdade, o peso não foi. Foi amplo, geral, e recaiu sobre todos aqueles lotados. Todos os decretos regulamentadores no âmbito do município não se refere ao PCCS, a Lei 5950. Se refere à secretaria, servidores lotados na secretaria. Ora, é sobre esse peso e essa medida que nós queremos aqui dialogar com o jurídico, com a administração e com a Secretaria de Saúde, Administração e Jurídico. E, como todas as reuniões ou audiências públicas que eu presido, eu vou novamente começar invertendo. Então, tem 2 trabalhadores aqui, 2 servidores já previamente inscritos. Eu convidaria para fazer o uso da palavra, pode vir aqui na tribuna, o Aloísio e, na sequência, a Renata. Luísio, bem-vindo, bom dia, obrigado pela presença e pela contribuição que vai fazer aqui nesse debate agora. Bom dia a todos. O meu parecer, a respeito que a vereadora cita, em serviços emergenciais. No ponto de vista da divisão de vigilância, na verdade, eu estou representando os vigilantes que trabalharam praticamente no pico da pandemia. É considerado emergenciais, vereadora? Eu acho que todos aqueles que enfrentou, na época, a pandemia, como
vereadora falou no contexto aí. Tá? Me recordo na época, tá, acho que a gente estava bem no pico mesmo da pandemia. Tá? Uma empresa acho que contratada pela saúde, ela não, eu não sei se encerrou o contrato ou ela desistiu do contrato na época. E foi solicitada a divisão de vigilância o serviço feito pela segurança lá das UPAs. Tá? E a gente não podia negar porque é um serviço essencial. Tá? É considerado essencial porque no decreto fala que a divisão de vigilância é essencial, inclusive a gente tem um artigo em pagamento de horas extras, né, que fala sobre isso. Tá? Fica alterada a redação 2 do decreto municipal 12373, 27 de dezembro de 2013, em razão das atividades emergenciais desenvolvidas pela Secretaria Municipal Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Secretarias do Meio Ambiente, Conselho Tutelar, Vigilância, Fiscalização e Defesa Civil. Tá? A indignação mais dos vigilantes hoje é isso. Por que ser admitido é essencial na hora que precisa, tá? E na hora que é do benefício, ele não é mais essenciais. Tá? Eu acho que isso aí, não sei, como a vereadora falou, é um peso e duas medidas. Tá? Então, né, voltando na época, a gente foi convocado os vigilantes, tá? Inclusive alguns deles falaram que não queria trabalhar no local por causa do risco da contaminação, tá? Inclusive eu fui um dos contaminados, tá? Fiquei 20 dias internado, mas não vem ao fato, né? Aí o que foi feito? Tá? A gente foi feita uma convocação, tá? Para esses servidores prestar serviço num tempo, salvo engano, 2 meses, para fazer a contratação de uma nova empresa. Então, eu acredito assim, que todos eles correram o risco na época de ser contaminado também. Tá? Eu acredito, tá, o meu ponto de vista, que é um serviço mais que emergencial, ele já está na linha de frente ali. Entendeu? Então, mas é isso. Tá? E, voltando também... Essa medida, eu acredito também que foi para conter o gasto, certo? E a gente viu que não surgiu muito efeito. Tá? Não conteve, assim, um gasto tão grande. Não sei se foi visto pela lei, o afastamento, eu acho que eles deveriam ter visto, sobre a lei, o afastamento do servidor público do local de trabalho, assim. Aí não teria o risco de ter contaminado. Não vê só a perda do benefício, tá? Então, eu acredito que não surgiu tanto efeito assim nos cofres públicos, né? A gente vê que tá mantendo a cidade em dia, acho que o gasto com o servidor está tudo em dia, então, meu parecer é esse, tá? Obrigado pela... Eu que agradeço, Aloysio, a sua participação, e fica aqui, claro, o nosso reconhecimento, né? O reconhecimento da cidade para todos que trabalharam bravamente aí no período da pandemia. Inclusive vocês, os vigilantes, porque nós sabemos o quanto os nervos estiveram à flor da pele naquele momento. Sim. E a gente sabe o quanto teve de atos até violentos contra servidores, não é? É um momento que as pessoas perderam a calma, perderam a paciência, perderam a esperança. Perdeu-se tudo. Então, todas as tarefas, todas as atribuições ali dentro do contexto da saúde foram realmente essenciais. E, inclusive, a de vocês, porque a gente sabe que chegou-se a vias de fato. E não foi uma vez só, não. Foram mais de uma vez retratado aí pela imprensa. Foram momentos realmente muito delicados. Então, o nosso reconhecimento e agradeço a sua participação. Só mais uma coisa, nós tivemos vigilantes na época que até se recusaram, tá? De fazer o serviço, porque o risco era muito grande mesmo. A gente sabia que tinha um risco muito grande. Tá, obrigado, hein? Eu é que agradeço. A Renata? Bom dia, Renata. Bem-vinda. Fique à vontade. Eu não
sou muito fã de falar em público, tá? Tranquilo que você está em casa. Casa do povo. Pode abaixar um pouquinho mais para você. Isso, pode. Não tem problema que faz barulho, não. Pode. Sim mesmo. Sim. Alô. Fica à vontade. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Atualmente eu estou aposentada, mas eu praticamente todo o período, todo o meu tempo trabalhado foi na saúde e a maior parte na UPA do Bela Vista. Então, eu enfrentei a pandemia porque eu me aposentei em agosto do ano passado e realmente ocorreu de cancelar férias, gozo de férias, licença-prêmio de todos os funcionários, sem exceção. E eu preciso citar o PCCS, né? No caso, na avaliação de desempenho individual, que é anual, na hora do desconto de pontuação por afastamento de atestado, a pontuação da saúde é menos 2 pontos por dia de atestado. E isso acaba tirando o direito de progressão, né? Porque se atinge uma determinada pontuação, baixa a nota final e a pessoa deixa de progredir. Ao passo que no PCCS da administração, como eu nunca fui considerada como funcionária da administração e sim da saúde, então eu não tenho certeza se é 0,25 por dia de atestado. Então, a diferença é muito grande. As pessoas que recorreram, né, as pessoas que pertencem à administração, mas prestam serviços na saúde, que recorreram por não ter conseguido progredir, a resposta veio que nós pertencemos à secretaria que a gente presta serviços, ou seja, a saúde. Então, e uma outra coisa também, quando eu sugeri home office, no pico da pandemia, quando eu sugeri home office, foi falado que todos os cargos pertenciam à linha de frente, para quem prestava serviços na área da saúde. Então, não concederam home office, exceto naqueles casos de quem tinha comorbidades. Mas, fora isso, não foi concedido. Então, eu penso que na hora de deixar que a gente tenha os direitos da gente, na verdade, eles acabam direcionando a gente para a secretaria que a gente pertence, que a gente presta serviços, e não a secretaria que a gente pertence. Então, quando é favorável à administração, quando é conveniente à administração, é aí que eles dão o parecer, né? Favorável ou não. Então, e uma outra coisa também. Isso é uma coisa pessoal, né? O fato de eu estava prestando serviços na UPA do Bela Vista e durante toda a pandemia eu deixei de frequentar a casa dos meus pais bem idosos, minha mãe com 80, meu pai com 97 anos. Então eu deixei de estar com eles, porque inclusive a enfermeira até me orientou, falou: Rê, não frequenta a casa dos seus pais, porque eles já são de idade, se você trabalha aqui na linha de frente, num lugar muito contaminado, e eu me aposentei em agosto e meu pai faleceu em dezembro, aos 97 anos. Então, eu tive 4 meses só estando, porque eu fiquei mais de 1 ano e meio sem frequentar a casa dos meus pais, só passando em frente na calçada e vendo da calçada ele lá em cima. Então, e depois eu não sou considerada, eu não presto serviços eu não sou da saúde, sim da administração. Então, é uma indignação, é triste, é muito triste. E outra coisa também, eu tenho troca de mensagens com o diretor de departamento de urgência na época,
quando eu sugeri ao menos meio período de home office, que dividisse a carga horária, meio período presencial e meio home office. E o que ele relatou foi que, eu tenho a mensagem, que todas as funções faziam parte da linha de frente. Todos. Eu tenho a mensagem. Então, eu acho que o mínimo que tem que ter é respeito com quem realmente ficou lá exposto, que não foi só a enfermagem. Todos ficaram expostos lá. É isso. Obrigada pela atenção. Eu que agradeço, viu, Renata? E a sua indignação, a sua emoção também é nossa. Eu imagino que eu ouvi muitas histórias como essa. Em alguns casos, inclusive, que perderam entes queridos, pessoas próximas, porque não deu tempo. Então, assim, é realmente uma situação que deve, no mínimo, levar a essa reflexão. Ou é ou não é. Não pode ser só no momento que é conveniente, mas no momento seguinte você buscar uma interpretação que diga, não, nesse caso não conta, nesse caso não é. Nós vamos, então, antes de abrir para ouvir os representantes do governo, nós vamos ouvir o Sincerme. Chico, Melissa, quem fala primeiro? Bom dia, bem-vindo, Chico. Bom dia, senhora presidente, representantes do governo aqui presente, servidores aqui que estão nessa casa. Primeiramente, eu queria aqui destacar um tema, não é um tema, é uma missão tão importante quanto essa que está sendo debatida aqui e que vai transformar ou implicar muito na vida dos servidores públicos dessa cidade. Ontem, a prefeita Sueli Rosim oficiou a FUNPREV dizendo que irá fazer a reforma da Previdência aqui em Bauru nos próximos meses. Enviará um projeto de lei para essa casa, adotando todas as medidas da Lei Complementar da Emenda Constitucional 103/19, retirando direitos previdenciários dos trabalhadores, tal qual aconteceu no governo federal, e cobrando aos inativos. Então, eu quero fazer um chamamento aqui a todos os servidores, porque há necessidade de mobilização para barrar esse ataque aqui na Casa de Leis, porque eu sei que grande parte dos vereadores estão propensos a votar favorável. Isso implica praticamente na dificuldade ou, às vezes, até na impossibilidade de vocês se aposentarem, considerando também que há outras medidas alternativas que podem ser adotadas, mas ela, infelizmente, vai trilhar por esse caminho. Bom, voltando à discussão aqui, lógico, todo esse debate ele decorre da Lei Complementar 173/2020, que retirou direitos dos servidores públicos, civis e militares, tais como reajustes salariais, congelamento de tempo para vocês adquirirem adicionais temporais, biênio, licença-prêmio, sexta parte e etc. E também, infelizmente, o STF já se posicionou pela constitucionalidade do artigo 8º da Lei 173, que justamente congela esses benefícios, e todas as ações, toda a discussão que estão tramitando no judiciário, infelizmente, inclusive a nossa ação coletiva, essa semana foi publicado um acórdão mantendo a sentença de improcedência da ação, essa ação
pedia para descongelar todos esses benefícios para todos os servidores, mas o entendimento é de que o artigo 8º é constitucional, então no judiciário praticamente as chances desapareceram para todas as ações que estão correndo nesse sentido. A LC 191, a Lei Complementar 191, embora discriminatória, né, ela veio a reconhecer a possibilidade de contagem desse tempo para os servidores da área de saúde e os militares e da segurança pública, para terem esse tempo contado, né, apostilado, com reflexos pecuniários, né, com pagamento ou gozo de benefícios a partir de 1º de janeiro desse ano de 2022. Por que eu digo discriminatória? Eu acho justo, é justo para vocês, trabalhadores da saúde, para os trabalhadores militares, mas há outras categorias também que se ativaram durante a pandemia, inclusive na discussão do projeto, ele era mais amplo e depois ele acabou sendo restringido na votação. Bom, mas a lei foi aprovada, né, e vários servidores, assim como já foi dito aqui, provocaram a administração pleiteando o benefício, até porque a administração ela tem esse costume de demandar longo tempo, né, para responder a essas demandas que tanto afligem vocês, servidores. E agora, né, a gente teve contato com esse parecer jurídico e uma vez me perguntaram, o senhor pode fazer um parecer sobre esse tema? Eu falei, posso. Você quer contra ou a favor? Por que digo isso? Direito não é uma ciência exata. E com todo o respeito ao parecer da doutora Gabriela, data vênia eu uso aqui, modestamente, discordar do entendimento. De fato, a redação da LC 191, 2022, é pobre. Ela é pobre no sentido de não fazer uma definição melhor sobre essa questão dos servidores da área da saúde. E é justamente nesse sentido, nesse aspecto, que o operador do direito sabe que existem várias formas, várias fontes de se interpretar a legislação. Uma delas foi a que lançou mão a procuradora no parecer jurídico. Uma delas é a interpretação literal da lei. O que significa isso? É buscar traduzir o que está escrito ali. E ela faz uma interpretação literal restritiva justamente quando ela busca uma fonte externa, que já foi citada aqui pela presidente dessa reunião, a vereadora Estela, para definir o que é profissional da área de saúde. E essa fonte externa, Wikipédia, não é uma biblioteca jurídica. Porém, na lacuna da legislação, naquilo que ela não define precisamente, nós temos que buscar todas as fontes do direito, todas as fontes de interpretação da lei, que não só a literal. E eu vou citar duas importantes aqui. A interpretação lógica e a interpretação
teológica. Vocês não precisam saber sobre esses termos jurídicos. Mas trocando em miúdo, né, existe também a interpretação histórico-evolutiva, que é a lei demorou para tramitar e hoje nós temos uma situação, né, porque a lei ela vai regular o quê? Os fenômenos sociais, as situações jurídicas do momento. E justamente essas duas fontes, a lógica e teológica, elas vão buscar entender o alcance da norma. Ou seja, por que a lei foi feita? Para se criar uma exceção às restrições, às imposições da LC 173, de congelar benefícios, né, de congelar salários, etc. E por que ele buscou essa exceção? Por que o legislador, o que pretendeu o legislador com essa norma? Recompensar os profissionais que se ativaram, que trabalharam durante a pandemia. Porque hoje é até mais fácil chegar aqui e falar sobre os efeitos da pandemia, sobre os medos, sobre todos os reflexos e as sequelas que ficaram. Mas naquele momento, os dois depoimentos que nós ouvimos aqui anteriormente falam por si só. Naquele momento, todos tinham medo, não só pela própria vida, mas dos seus familiares. E esses trabalhadores estavam lá, se expondo, correndo risco. Muitos foram contaminados. E alguns daqueles que estavam trabalhando morreram. E não foram só aqueles vinculados ao PCCS da saúde, como consta aqui. É certo que a gente já esperava esse parecer. A gente já esperava. Assim como, porque a administração, ela sempre vai pelo lado mais econômico. Eu não sei por quê, porque dinheiro tem. Dinheiro tem que a administração não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Mas esse episódio já aconteceu ano passado, quando, por ocasião do pagamento da insalubridade Covid, de mais 20%, onde trabalhadores de estabelecimentos de saúde correndo o mesmo risco, certo? E esse risco era inerente à exposição de qualquer forma do vírus, porque não adoeceram só médicos e enfermeiros, né, como quis entender a administração. Muitos trabalhadores que estiveram em contato com o vírus, né, tanto da área administrativa, motoristas de ambulância, do SAMU, etc. Desculpa, do SAMU não. Os motoristas das ambulâncias brancas, etc., foram discriminados. Não receberam. Até hoje, tivemos que entrar com ação judicial. Então, por que não adotar as outras fontes de interpretação da norma para entender ou para fazer prevalecer o que quis o legislador recompensar, em razão das restrições da Lei Complementar no 73, porque senão ele não o faria. Tanto é verdade que, de certa forma, a pandemia, ela foi, ou ela permitiu que hoje os municípios, na sua grande maioria, tenham boa arrecadação. Certo? Então, nada mais justo de que a interpretação fosse feita para entender como profissionais da área
tive 2 servidores da área da saúde, todos aqueles que trabalharam durante a pandemia em estabelecimentos de saúde. Simples. Está errado? Não. Está interpretando a lei. Mas é o que está colocado e o que nós vamos ter que fazer? Novamente, bater na porta do judiciário, justamente para que o julgador lance mão e analise a lei sobre todas as suas formas e fontes de interpretação. Podemos falar depois da administração. Chico, eu agradeço a sua avaliação. Você fez um aprofundamento jurídico que eu guardo concordância com ele, mas assim, quando a gente faz as reuniões, não é só para marcar a posição, né? Eu acho que não tem... Quando a gente brigou lá atrás, quando a postura da chefe do Executivo, na antecipação do debate do dissídio, e nós insistimos na importância da Assembleia de se ouvir, é porque, eu repito aqui sempre, a prerrogativa, a tarefa, a função do sindicato num dissídio, numa database, não são só as cláusulas econômicas, são também cláusulas sociais, questões importantes para o dia a dia do trabalho, algumas polêmicas instaladas que às vezes vão se acumulando. Esse debate dos 40% que o Chico coloca aqui é algo que se arrasta desde o momento da pandemia, né? E pós ele não se encontrou mecanismo de se buscar um caminho mais consensuado. Tá, ninguém pode impedir ninguém de buscar o caminho do judiciário. Poxa, mas seria muito mais fácil que a gente pudesse aproveitar as oportunidades de debate e aceitar ser convencido, porque é realmente muito cansativo você você acreditar que o governo, quando vem para a mesa, e a prefeita, infelizmente, nunca vem, os secretários vêm porque precisam vir, são convocados. Aí vai dando para o servidor e para os vereadores e para a população aquele sentimento de, eu vou porque é obrigado. Só que eu vou ouvir por um ouvido, vai sair pelo outro, eu vou embora e não vou fazer nada disso. E aí vou citar como exemplo, ontem nós fizemos, assim que saiu essa decisão polêmica em torno da emenda constitucional, mais uma vez eu vou dizer, se fosse a implementação da reforma da Previdência e ela resolvesse o problema, nós ainda íamos debater, puxa, escolheu o caminho mais duro, mas vai resolver. Não vai. Nós sabemos que não vai, porque nós fizemos 5 audiências públicas, onde a chefe do Executivo não veio nenhuma. Mas a toque de caixa decidiu ontem. Não é? Houve as comunicações aí para as esferas dentro da própria fundação. Claro que chegou para a gente, obviamente que chegou para a gente. Agora, o que é frustrante? É essa falta de uma visão mais republicana para debater os temas da cidade. Tivesse vindo aqui e usado a palavra por 1 minuto ou por 1 hora para dizer, estou convencida, vou ouvir, estou ouvindo vocês, mas estou convencida que esse é o melhor caminho e vou tomar. E ouvir as pessoas. Críticas ou elogios, talvez alguém, eu não encontrei ainda, nenhum servidor, a não ser que esteja dentro da equipe do governo. Eu não encontrei ninguém para dizer, é boa. Então, também fiquei indignada, viu, Chico, ontem com essa decisão. E como amanhã nós temos uma reunião marcada para as 14 horas, aliás, uma reunião que nós pedimos há quase 3 meses atrás. E depois de muita cobrança, depois de 1 mês, veio o agendamento. O agendamento para amanhã, dia 12, às 14 horas. Nós vamos. Mas nós cuidamos, viu? Eu vou até aqui ler para vocês o e-mail que nós mandamos pelo gabinete para o chefe de gabinete, propondo a inclusão de outros 2 temas, porque amanhã a reunião com a prefeita é acerca das ACS. É acerca das ACS, é aquela resposta definitiva que nós dissemos, é dela que nós queremos ouvir,
terá que ser dela. E também com a polêmica agora em torno da questão do cadastramento e do recebimento dos recursos do piso, do novo piso nacional das ACS. Então, os pontos de pauta dizem respeito às ACS. Porém, diante das últimas 2 audiências públicas que nós fizemos aqui, extremamente representativas. A da FUNPREV, então, nem se fala. Casa cheia. Momento histórico. Nós mudamos o ofício, mandamos ontem pedindo, já que há uma reunião marcada, nós falamos o seguinte, para o chefe de gabinete: prezado senhor, trata-se da formalização de reunião entre os membros da Comissão de Fiscalização e Controle, outrora agendada pela chefe do Executivo através do ofício 1113 de 2022, a ocorrer no dia 12, às 14, no auditório. Recorda-se que as tratativas decorrentes da audiência pública realizada nesta Casa de Leis no dia 27 de maio, na qual deliberou-se pelo agendamento de reunião com a UCAID para discussão sobre a manutenção da prestação de serviço das agentes comunitárias de saúde contratadas pela FERSB. Considerando as deliberações ocorridas nas audiências públicas do dia 3 de agosto, que versou sobre a temática da FUNPREV, bem como a audiência pública do dia 4, na qual discutiu-se a condição funcional dos agentes administrativos, solicita-se a Vossa Senhoria a inclusão dos mencionadas pautas para a reunião do dia 12, de forma a minimizar os debates que versam sobre as demandas discutidas nesta Casa de Leis. Ou seja, já que nós vamos estar lá, e isso envolve não apenas nós, da comissão, mas envolve, possivelmente, por causa do horário de trabalho, representantes das ACS e também o representante de classe, o sindicato. E na audiência da FUNPREV, da mesma forma, era representante da comissão, não é? Já das aposentadas, o sindicato e também a comissão. E com os agentes administrativos, a mesma coisa. Nós só estávamos propondo a inclusão de outros temas, porque nós não vamos esperar 2 meses de novo. Naturalmente, aqui não tem nenhuma criança, né? Obviamente que a prefeita poderia ter me recebido a comissão, uma semana seguinte do dia que pedimos a reunião. Não, jogar para 2 meses, quem sabe desiste. Aqui é bambu, né? A gente enverga, mas a gente não quebra, não. A gente insiste até fazer. Aí veio a resposta. Hoje pela manhã. Senhora vereadora, confirmo a reunião previamente agendada para tratar sobre a prestação de serviço das agentes comunitárias de saúde, tal. Os secretários das pastas envolvidas, inclusive, já foram avisados do encontro. Com relação à inclusão de outras pautas, informamos quanto à impossibilidade de tratarmos o assunto neste mesmo dia. No entanto, iremos verificar as questões pertinentes destas novas pautas colocadas e também verificaremos quanto à possibilidade de agenda em futura data. Então, eu torno público e manifesto a minha indignação, porque é uma falta de procedimento, é uma falta de republicanidade. Não há nenhum problema em dialogar. Eu não tenho problema nenhum em ouvir não. Eu tenho problema em não ouvir nada. E você querer discutir e não aceitarem esse debate. Porque tem caminhos que a gente pode consensuar. Pior do que isso. Correto seria o chefe de gabinete, Rafael, ter respondido aqui o seguinte: nós não podemos, vamos marcar uma data futura, porque segue em anexo, a prefeita já comunicou à fundação da sua decisão pela implementação da emenda constitucional. Não, mas fica parecendo que o tema está em aberto, como se Bauru fosse assim, um planeta à parte. Ninguém vai se cruzar, ninguém vai me mandar, eu não vou ficar sabendo. E estou pedindo para conversar só porque eu quero debater o que ela não veio debater na audiência pública. Então, eu lamento essa postura. Porque não é legal que tudo que diga respeito a milhares de pessoas e de famílias tenha que vir para o caminho da justiça. Claro que tudo pode ir para a justiça. Poxa, mas não dá para a gente
minimamente tentar buscar o entendimento quanto a algumas pautas. Essa da reunião de hoje, por exemplo, tenho plena concordância com o Chico. Não é porque ele é da agenda de defesa dos trabalhadores, eu também. É porque, do ponto de vista jurídico, estou falando agora como advogada, você tem N formas de fazer uma interpretação de um mesmo tema. E na maior parte dessas interpretações, nós vamos chegar à conclusão de que essa coletânea de decretos seria de uma total irresponsabilidade jurídica, os decretos, porque trata todos como da saúde. Só que agora não, agora é da administração. É um quarto dos servidores. Poxa, nós não podemos buscar e construir. Nós vamos aqui de novo só expor, dar voz a quem queria ter voz, trazer o debate para a mesa e vamos embora dizer, não, já está decidido? Não é por falta de exemplo. Está lá. Sorocaba e Ribeirão já enfrentaram o assunto. A Melissa está pedindo? Você pediu a palavra, Melissa? Não? Fica à vontade. Depois nós vamos ouvir, começando pela saúde, administração e jurídica. Por favor, Melissa. Onde você achar melhor. Está funcionando aqui? Tá. Assim, ó, do ponto de vista jurídico, quem sou eu para falar? Não sou advogada, né? Teria aí as minhas observações, todas leigas, mas o que eu queria falar é assim, eu fico espantada com a falta de coleguismo entre os próprios servidores, sendo doutora Alana servidora, Donizete servidor, Rose servidora, Gabriela servidora, né? E a gente fez aqui há pouco tempo um debate sobre os agentes administrativos, né? E foi falado sobre o PCCS novo. Eu acho que a gente vai ter que começar a colocar no PCCS, Doni, assim, nutricionista atendente de posto de saúde, para ela poder se encaixar na área da saúde, né? Porque não se encaixa, aliás, não se encaixa em lugar nenhum, porque não é da administração, ora não é. A gente vai ter que começar a colocar profissionais técnicos para fazer um atendimento simples, porque até o próprio SESMIT, que são servidores também, não pensam no servidor enquanto servidor. O que eu queria falar era isso. Eu acho que a gente vai ter que começar... lactarista atendente de lactário, digitadora. Lactarista digitadora, né? Para ser incluído na saúde, porque só na penalização é que eles são incluídos. E, como citado aqui, a insalubridade de 40%. Né? Os atendentes não faziam parte. Eles não pegavam a ficha, não entravam em contato com os pacientes. E todos os outros casos, né? Na hora de tirar a abonada, na hora de tirar as férias, eles foram penalizados. Na hora da avaliação, eles são penalizados. Aí eles não são da administração, né? É só isso, o sentimento de coleguismo mesmo enquanto servidor. Porque a gente não pode, enquanto servidor, fazer parte dessa demolição do serviço público. O serviço público ele tem um propósito de existir, né? A gente tem que trabalhar para que esse propósito continue valendo, tá bom? Você lembrou bem aí, viu, Melissa? Eu tenho recebido muitos questionamentos acerca do papel do SESMIT. Muitos. Em que pese ser parte da máquina pública, o SESMIT não pode ser um braço da administração. Não pode. E o número de observações, de pedidos de socorro que a gente tem chegado, aliás, os registros que a gente tem sabido, inclusive, de chamado da polícia para o SESMIT, por conta da forma como está se dando atendimentos, por conta da forma como se está tratando casos de assédio e uma série de outras questões envolvendo os servidores e seus direitos, não é admissível. Então, alô, SESMIT, pode nos aguardar que nós vamos aparecer aí. E não é para tomar café, não.
Eu vou começar ouvindo a Alana. Alana, eu quero que você fale sobre tudo, naturalmente, mas eu queria te perguntar para você, quantos servidores hoje a Secretaria da Saúde tem? Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes, vereadora. Para mim, a Secretaria de Saúde tem, na sua totalidade, 1.500, 1.700 servidores, com os 400 que são considerados da administração. Como eu sempre falo, eu sou servidora. O Gustavo estava junto quando eu fiz essa circular, pedindo, né, porque a gente estava num momento, logo quando eu assumi a secretaria, que a pandemia, né, os casos aumentaram muito de novo, e muita gente pega férias, né, comecinho de janeiro, e a gente não ia conseguir manter as unidades sem esses profissionais. Eu sempre falo, eu concordo com o que a Melissa disse, eu concordo que a gente tem que lutar para eles receberem todos os benefícios de profissionais da saúde. Não somente as penalidades, deixar assim, né? Ai, não, o PCCS diferente, ali eles só sentir o ônus das coisas, né? Não o bônus. Então, eu concordo, sempre lutei por isso. Quantas vezes a gente fez até reunião por conta da insalubridade, né, com o SESMIT, não só essa parte em questão, para eles receberem também. Tanto é que, quando começou a vacinação, a primeira dose deles, eu estava na urgência, né, apliquei em todos os profissionais da área da saúde. Eles tomaram também a vacina, né? Não seguiram o cronograma do Ministério da Saúde pela idade, pelas comorbidades. Eles entraram no grupo de profissionais da saúde, da área da saúde. Como que a gente vai tocar uma unidade se a gente não tem o administrativo para tramitar todo o documento, que a gente não tem a recepcionista para atender o paciente, fazer a ficha? A Renata, né, Renata? Quantas vezes eu fui lá no meio da pandemia, a gente teve problema com impressora. Quantas vezes se levantava, ia no meio da população para pegar os impressos. Então, assim, a luta é de vocês e é minha também. O que depender de mim, podem contar comigo. Espera lá, que parece que eu gostei do que eu ouvi. Então, mas vamos entender agora o papel ali da pasta, porque eu acho chave. A diretora pergunta, vai para o jurídico, volta. Como que você está tratando isso ali dentro? Porque, assim, a grosso modo, seria um assunto encerrado, o sindicato teria que ir para a justiça. Você também, assim como a gente, vislumbra a possibilidade de se buscar um caminho, como outros municípios já buscaram, de se estender não, de não tirar, né? Porque, na verdade, é isso que você falou. Concordo plenamente com o que você falou. Para mim, é um direito. São todos servidores da saúde. Senão, nós vamos ter que entrar num debate sem fim, como a Melissa pontuou, de profissional da saúde para mais 15 cargos. Só da saúde, mudar totalmente. Então, a reforma, que a gente já discutiu aqui no dia do debate dos agentes administrativos, vai demorar muito mais tempo, porque vai ser bem mais complexa. Então, assim, o seu entendimento é como o nosso. Os 1.800 servidores deveriam ter reconhecido o descongelamento desses benefícios. Sim. Donizete? Bom dia, vereadora Estela, membros do sindicato, servidores que aqui estão e também membros do governo. Em relação à emenda 103, eu também concordo que ela veio para prejudicar os servidores não só do município, como estados e também da União. E quando se fala dessa emenda 191, a emenda 191, apesar dela ser restritiva, ela acaba beneficiando os servidores específicos da área da saúde. É o que consta da lei.
Na verdade, não devia existir essa lei. A gente sabe disso, não devia existir essa lei, porque, na verdade, a lei veio para prejudicar. Sim, nós sabemos que os servidores da área da saúde ou os servidores da Secretaria de Saúde, eles estavam ali na linha de frente trabalhando, como também os demais servidores. Se nós analisarmos os demais servidores, porque para esses servidores da Secretaria de Saúde estarem trabalhando, eu posso até citar da minha equipe lá. A minha equipe também estava trabalhando para garantir que esses servidores recebessem. E a gente sabe disso. A gente sabe, é claro, quando eu, como servidor de carreira, quando tenho que tomar uma decisão, eu tenho que pensar, inclusive, em algo que eu estou cortando na própria pele. E é isso que está acontecendo, porque todos os servidores, sem exceção, sendo da área da saúde ou não, eles sofreram penalidades com essa lei, tanto com a lei complementar. E como o Francisco falou, o advogado falou, ele disse que, de fato, isso aconteceu. Na verdade, muitos juristas entraram, sim, com ações, falando da inconstitucionalidade. O Supremo, ele acabou, na verdade, pacificando que seria constitucional. E nós observamos também que, com a emenda, com a Lei Complementar 191, ela abriu outra janela. Por que ela abriu outra janela? Quando nós observamos ali, existe sim uma ausência de isonomia, porque está tratando apenas um grupo de pessoas que eu concordo que teria direito, mas os outros também teriam direito. Só que os pareceres jurídicos, eles servem para nortear as decisões dos gestores. E seria, na verdade, mentira da minha parte chegar aqui e falar assim: olha, eu não vou seguir parecer jurídico. Seria mentira da minha parte. Então, assim, o parecer jurídico foi a Secretaria da Administração quem solicitou para nortear as nossas decisões. E com base no parecer jurídico, é claro, para mim, todos os servidores, independente de onde eles estejam trabalhando, não deveria ter sido congelado esse tempo dele. Não deveria. Mas, como o parecer jurídico ele serve para nortear as decisões de nós gestores, seria mentira da minha parte dizer que não, eu não vou seguir. Eu sigo sim, eu sigo o parecer jurídico, não só esse, todos os pareceres jurídicos. Quando nós, Secretaria da Administração, pedimos, nós seguimos esses pareceres jurídicos. Eu gostaria que todos os servidores tivessem direito, eu gostaria que não existisse a Lei 173, mas não tem como dizer que nós não vamos seguir, que a Secretaria da Administração não vai seguir. Então, veja, Donizete, eu acho que a sua fala é contraditória. Você pegou parte da fala do Chico e deu a sua opinião. Quando o Chico faz um breve histórico de que se brigou juridicamente contra os impactos da 173 e que agora o tribunal pacificou, é um debate. Esse debate não se mistura com o debate de hoje. O de hoje nós estamos discutindo somente a saúde. Então, é injusto, teve impacto, as prefeituras, estados entraram com a ação, os servidores, sindicatos, entidades entraram, perderam. Tribunal, o STF pacificou, fez coisa julgada, por resto acabou, não se discute mais. Mas ninguém pacificou o debate sobre essa área. Então, nós estamos discutindo essa área. A definição dos servidores da saúde. E aí eu, particularmente, apesar de ser um tema afeto a salário e direitos, e ser um tema, não vou dizer restrito, mas muito dentro da ordem do dia da sua secretaria, da secretaria que você está à frente, a mim causa uma estranheza não passar nem minimamente por uma tramitação da Secretaria de Saúde. Também não vi aqui nenhum despacho da prefeita. Não tem uma interpretação final, não tem uma discussão política aqui. E eu tenho medo disso. Sabe por que eu tenho medo disso? Porque vai muito no esteio daquilo que foi dito lá no debate da FUNPREV. É uma decisão ingrata, vai economizar para a prefeitura, atrapalha a vida de 450 famílias. Mas você vê, não foi uma decisão da prefeita, foi uma decisão do Donizete. Você está dizendo aí, ó, eu sigo. Se eu me debruçar, eu vou encontrar a decisão que não segue. Mas não vamos debater as outras, vamos debater essa. Você acha correto, com a experiência que você tem, independente do seu cargo de origem,
a experiência das vezes em que passou pela secretaria um parecer de poucas páginas, em que ela abre a porta no final do parecer, mais uma vez, com todo respeito a Gabriela, mas busca a definição do que é um servidor da saúde na Wikipédia. Isso você acha que é o bastante para a Secretaria de Administração, sem discutir o impacto disso, com a chefe do Executivo, com a secretária da área da saúde, e tomar uma decisão e, ó, tudo bem, vamos seguir a vida? Não vamos discutir com mais ninguém? Eu não acho correto. Chico, me parece que do ponto de vista do procedimento, esse é um dos processos que mais me espanta. Porque não se aprofundou, não se alargou, ou estrategicamente se costurou para ser assim. Então, aí os servidores da saúde não vão cobrar a Lana, porque a Lana está declarando aqui que é favorável. Mas eu, no lugar dela, pediria, inclusive, para puxar o processo para a saúde, para chamar uma discussão com a chefe do Executivo. Que aí sim você vai estar dando uma demonstração inequívoca de que está do lado dessa bandeira, que é o que eu acho justíssimo. E envolver a chefe do Executivo nessa discussão, porque nós estamos falando de 450 servidores. E estamos falando de um debate aqui, que o Chico bem pontuou aqui, interpretação para lá de tênue. Mas ficar restrito à paz da administração fica parecendo um debate extremamente conveniente para apresentar resultados. Vamos economizar isso aqui. A definição está dada. Não está. Nós não podemos aceitar que a Wikipédia defina quem são os nossos servidores da saúde. Chico. Não, apenas para contribuir, né, considerando os posicionamentos tanto da Lana como do Donizete, que entende, aí sim, eu acho que aí eles estão entendendo o que o legislador quis colocar ou quis contemplar no texto de lei, né, que seria abranger todos esses servidores, porque não é só uma questão jurídica, é uma questão de justiça, né? E considerando também que a própria Gabriela aqui, a doutora Gabriela, coloca aqui, né, que a lei complementar é recente, né, e não há ainda posicionamentos, eu vejo que há a possibilidade, né, de se retomar, né, quando eu disse lá que o caminho era o judiciário, eu disse isso em razão de todas as posições que vêm sendo adotadas pela prefeita Suelen Rosim, né? Ela não debate e tal, e coloca essas imposições de cima para baixo, assim como está fazendo agora com a reforma da Previdência. Mas, talvez, né, não sei, através de um decreto, né, já que existe essa lacuna na legislação, para fazer a interpretação, ou até um novo parecer jurídico, de quem são, né, os profissionais, aí, os servidores da área da saúde, que o entendimento que a própria administração coloca aqui, são 2 secretários da administração, é de que seriam todos aqueles lotados, né, que estavam lotados nessas unidades de saúde durante a pandemia. E esse ponto, né, o legislador viu, né, pela necessidade, como a LC 191 ela foi, de certa forma, restritiva, né, porque outros profissionais também trabalharam durante a pandemia, de tal forma, às vezes não estavam expostos diretamente, mas eles estavam usando transporte coletivo e outras, né, e outras formas que a gente sabia que eram fontes de, vamos dizer assim, de contágio considerável, e que existe lá tramitando no Congresso Nacional o PL 422, justamente entendendo que, no sentido de revogar esse artigo 8º, entendendo que aquelas condições... Por que veio a LC 173? Justamente para austeridade financeira, entre aspas, porque o governo mandou dinheiro para os municípios, né, e colocou, né, só essa imposição, né, em relação aos servidores públicos, ter esse período congelado. Então, eles viram que hoje os municípios acabaram, de certa forma, tendo uma situação financeira confortável pós-pandemia, né? Haja vista Bauru, né? Bauru é recorde em cima de recorde
de arrecadação, e é recorde em cima de recorde de retirar direito dos servidores. Mas talvez, então, com base em toda essa sistemática, em toda essa análise, né, através de uma norma, um decreto, alguma outra, entender, definir servidores da área da saúde como todos aqueles que estavam trabalhando ou estavam, vamos dizer, lotados nas áreas de saúde da cidade. Eu vou passar para o Bugalho, que pediu a palavra. Eu acho muito conveniente, porque em algum momento vai ter que disciplinar, né? Se do ponto de vista de valores de desconto de atestado, horas de progressão, o servidor segue o da saúde naquilo que não é bom, naquilo que aí é da administração. Não dá para ter esse jogo. Isso não dá, até do ponto de vista jurídico, não só administrativo. Gustavo. Vereador Estela, bom dia. Bom dia a todos, representantes do sindicato, bom dia. Eu avaliando, vendo toda essa discussão, né, foi a ocasião, esse parecer ele passou pela Procuradoria-Geral e já foi, né, diretamente. E estava avaliando os detalhes de questão de datas e tudo mais. O que eu percebi, tá? Respeitando o trabalho da Gabriela, que eu tenho um conhecimento, que ela, particularmente, entre os procuradores, é o que mais atua em assuntos de servidores há muitos anos. E não é um assunto simples, né? A gente sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 escritórios, atuando exclusivamente com servidores, e eu percebi o seguinte, essa Lei Complementar 91, ela foi publicada, salvo engano, dia 8 de março, né? E esse parecer é do dia 30. E o que acontece? O que eu percebo é que, naquele momento, ela ainda não tinha balizamento, até porque essa lei, vocês me perdoem a opinião pessoal, eu evito, a vereadora Estela já tem visto minha postura, eu evito a opinião pessoal, mas essa Lei Complementar 191, ela veio para confundir mais do que para esclarecer. Por quê? Ela deixou pelo menos no meu ver, uma lacuna de interpretação à ocasião. Então, o que eu acredito, a doutora Gabriela, ela tentou buscar alguma interpretação e, como uma procuradora do município, ela, além de se buscar utilizar a interpretação teleológica ou finalística, ela também buscou a mais, diríamos, protetora no âmbito do município, aquele momento, por não ter balizamentos suficientes pelo período. O que eu sugeri, inclusive, aqui a Alane, o doutor Francisco, na ocasião, assim, coisa de 1 segundo depois, também mencionou. Fazer uma provocação, nesse momento, nova. Inclusive, a vereadora Estela comentou sobre casos de Ribeirão Preto, né, e Sorocaba, trazendo também para nós esses exemplos e o que foi trabalhado lá. Para quê? Para a procuradora, na hora de refazer, de fazer uma nova análise, considerando o momento atual do município e tudo mais, poder levar em consideração de uma maneira que traga segurança para o município, inclusive numa futura fiscalização de Tribunal de Contas e afins, e, ao mesmo tempo, provocar justiça, fazer algo justo. Tá? Era só essa minha postura. Eu acho perfeito. É nesse sentido que eu disse para a Lana. Não passou por aí, puxa e pede. Acho que isso resume. Acho que vai até aqui essa meia-culpa em relação a Gabriela, que, de fato, o momento era recente. Tinha acabado de surgir um debate que aí ganhou espaço na área da saúde a nível nacional. Então, acho que há espaço, não vou usar o termo reparação, mas há espaço para se construir esse caminho. Não vejo por que tensionar para isso acabar num debate jurídico de novo. Né? Então, eu acho que, com essa sinalização da saúde e do jurídico, a gente atinge o objetivo da reunião,
que era isso, buscar um caminho para que essa interpretação fosse a mais adequada diante da realidade. Hoje, efetivamente, são servidores da saúde, para todos os fins. Se é para o difícil, juridicamente, nós vamos encontrar um caminho para demonstrar que também, no momento do benefício, também o é. Porque todos sofreram, todos deram a cara, né? Alguns, inclusive, sucumbiram, tombaram, perderam parentes, todos. A avaliação do Donizete não está errada. Tanto que todo mundo foi atrás. Nós vamos buscar um caminho jurídico para dizer, trouxe limitação para uma série de áreas dentro do serviço público. Mas se o STF matou essa discussão, então vamos tratar da demanda que a gente pode. E essa a gente pode. Então, você se comprometendo, Alana, se você puder usar a palavra aí, você se comprometendo a puxar esse processo e pedir um novo parecer, com base nos debates que nós tivemos aqui, da audiência, nas experiências de Sorocaba e Ribeirão Preto, eu acho que isso atende à reivindicação tanto dos trabalhadores quanto do sindicato. Pode ser assim? Sim, como a gente até viu, né, você até comentou, quando chegou até para eu participar, né, vim na convocação, eu falei, nossa, que processo é esse, né? Aí o Doni me mandou para eu ler ali, nunca passou pela saúde, era porque assim, eu acho também que é também por eles serem da administração, né? Então, conversando aqui com o Dr. Gustavo, como ele disse, vou pedir o processo físico, né, original lá para a saúde e fazer, né, uma apresentação de como foi em Ribeirão Preto e Sorocaba. Em março, né, que foi, a gente já está em agosto, tem já um tempo para a doutora Gabriela ver de fazer uma nova análise, né, de ter já alguns outros lugares que fizeram diferente. E, como eu disse, o que depender de mim, como servidora, hoje como gestora da pasta, a gente está junto aí para lutarmos. Eu penso que isso atende, né? A gente citou aí alguns exemplos, da servidores da segurança, a divisão de vigilância, mas eu citaria ainda os técnicos, né? De condução de veículo de urgência, que já descongelou, mas você vai lá e os motoristas, com tudo, não faz sentido, né? Então, acho que a gente vai conseguir encontrar esse caminho, esse meio termo, para nós construirmos essa saída a partir de um novo parecer e garantir o direito desses demais trabalhadores. Chico? Não, só assim como a vereadora disse, né, eu tenho todo o respeito com a doutora Gabriela, que é uma excelente profissional, experiente. Tem esse fator também, que ela, naquele momento da proximidade da discussão, né, assim, a lei tinha acabado de ser publicada, mas também discordar, né, juridicamente, com todo o respeito, né, até pedir por data vênia, faz parte do debate. Com certeza. É isso, gente. Eu penso que atingimos o objetivo, né? Acho que o papel da gente promover as reuniões públicas é para isso, para buscar um entendimento e um caminho mais próximo aí do consensuado. Donizete? Eu só gostaria de comentar o seguinte, como eu falei no início, eu sigo os pareceres. Se, de repente, houver uma mudança do entendimento no parecer, é óbvio que, como eu falei, eu vou seguir o parecer, porque o parecer ele serve de norte para as decisões dos gestores. Seria, como eu falei, mentira da minha parte dizer que eu não sigo. Se, de repente, vier um outro parecer dizendo que tem direito, porque eu também entendo que todos teriam direito, não, como eu falei, não somente os servidores da saúde, mas como todos os servidores, porque não deveria ter congelado o tempo deles, porque não tem nada a ver congelar o tempo. Na verdade, esses servidores, eles continuaram trabalhando normalmente, ainda que estivessem em teletrabalho, estavam trabalhando. Então, se houver uma mudança nesse entendimento, o parecer ele serve para nortear as decisões dos gestores. Nós vamos seguir, a administração vai seguir. Quiçá a educação também pensasse assim, e visse os pareceres como vinculativos. Porque aí nós nem teríamos uma CP na Câmara hoje. Então, assim, juridicamente, o parecer não vincula. Você está dizendo que a sua opção enquanto gestor é vincular. Eu acho um risco grande
a menos que haja um consentimento não expresso da chefe do Executivo, que, aliás, ultimamente tem dado uma demonstração inequívoca de que quer mesmo transferir para deliberações suas, Donizete, isso eu acho um risco, decisões de muito peso político, de muito impacto político na vida, sobretudo dos servidores. Eu acho fundamental uma decisões como essa, para seguir ou para não seguir, não ter um aval jurídico, um político. Porque não é uma questão só assim, né? Olha, uma transferência, uma questão aqui. Eu acho que é um peso grande. Mas acredito muito que essa ação da secretária de Saúde, com o pedido de um novo parecer, né, de uma nova avaliação, haja vistas as experiências, seguramente esse parecer vai encontrar respaldo e um novo norte jurídico para garantir que esses trabalhadores e essas trabalhadoras tenham também o seu direito reconhecido. Tá certo, gente? Então, atingindo aí nosso objetivo nesse momento e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de cada um e de cada uma e declaramos encerrada esta reunião pública às 11h06.